8 formas de reduzir a carga tributária da sua empresa. E aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício. O meu objetivo é ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. Então, logo para início de conversa, você está percebendo aqui que eu dividi em dois grupos distintos as formas legais de reduzir a carga tributária da sua empresa e as formas ilegais. E por que eu coloquei aqui esses dois grupos diferentes? Porque é importante você entender que tanto existem formas legais, formas dentro da lei, formas corretas de reduzir a carga tributária da sua empresa, quanto formas ilegais. Eu acredito que eu já devo ter falado aqui várias outras vezes, em várias outras ocasiões, que infelizmente muitas empresas, na tentativa de pagar menos impostos, acabam encontrando soluções equivocadas, soluções incorretas, soluções até ilegais. Então eu quero deixar claro na sua mente que tanto existe a opção correta ou as opções corretas, quanto as opções incorretas. E essas opções incorretas, essas opções ilegais, elas podem ajudar a sua empresa a pagar menos impostos hoje. Porém, você vai estar correndo um risco tão grande de ter problemas depois, que eu acredito que é melhor você optar pelas formas legais, né? Bom, então vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu vou começar aqui pelas formas legais. E a primeira forma legal que eu gostaria de comentar com você é justamente a questão de pagar menos impostos na compra. Então, olha só, é possível para a sua empresa pagar menos impostos na compra, pagar menos impostos na venda. É possível você obter de volta aquilo que você pagou a mais sem necessidade. E ainda é possível reduzir a carga tributária através da redução dos riscos fiscais. Olha só que interessante. Daqui a pouquinho a gente fala dos riscos fiscais, mas vamos nos aprofundar agora nesse primeiro tópico aqui, que é pagar menos impostos na compra. Então, o que acontece? Existem várias formas que sua empresa pode pagar impostos a mais na compra sem necessidade, sem saber. Isso acaba prejudicando muito sua empresa, porque como você sabe, quando você paga impostos a mais sem necessidade, você acaba até calculando equivocadamente o preço de compra o preço de venda das suas mercadorias. Você calcula equivocadamente o preço de custo das mercadorias e, como consequência, você acaba calculando equivocadamente também o preço de venda. Você vende por um preço que, na verdade, era para você vender por um preço bem maior. E por conta de que você pagou imposto a mais, às vezes até sem saber, você acabou calculando equivocadamente, né? Muitas vezes, você, quando percebe esse imposto que você pagou a mais, o que você faz? Você acaba precificando o seu produto por um preço maior do que o preço que os seus concorrentes praticam. E você acaba ficando em desvantagem, né? Muitas vezes eu já vi empresárias dizendo assim: rapaz, eu não sei como é que fulano de tal consegue fazer esse preço de venda nesse produto, porque eu não consigo. Como é que ele consegue? Então, aí já está uma das explicações. Podem existir várias, mas uma delas com certeza é essa. Você pode estar pagando impostos a mais sem necessidade na compra, e o seu fornecedor pode muito bem não estar pagando esses impostos a mais. Então eu separei aqui 4 pontos, 4 tópicos, que inclusive eu fiz até uma postagem no Instagram com esses pontos, e agora eu vou aprofundar um pouco mais com você cada um desses pontos. Então olha só que interessante. Primeiro, o seu fornecedor cobra o ICMS, substituição tributária, de mercadoria que não é substituição tributária. Eita, isso eu já vi acontecendo tantas vezes. Então veja que o seu fornecedor acaba precificando equivocadamente. E eu já vi acontecer isso principalmente em operações interestaduais, né? Veja que isso é fácil acontecer em operações interestaduais, porque é muito complexo uma operação interestadual. Veja, se você é empresário, você vende para um estado, um outro estado, você precisa saber a tributação do seu estado e a tributação daquele outro estado também.
Se você vende para 2 outros estados, você precisa saber a tributação do seu estado e daqueles 2 outros estados. Né? Pelo menos dentro do contexto dos produtos que você está comercializando. Se você comercializa com todos os estados brasileiros, então você precisa saber a legislação fiscal, a legislação tributária de todos os estados brasileiros, né? Pelo menos dentro do contexto dos produtos que você comercializa. Então, o fato de compras, de comercializações interestaduais serem um pouco mais complicadas, há mais a possibilidade de a empresa, ao fazer uma venda interestadual, ela precificar incorretamente, ela tributar incorretamente aquele produto. E essa é a importância de você saber a tributação dos seus produtos. Eu vou repetir. Essa é a importância de você saber a tributação dos seus produtos. Eu entendo que uma das principais obrigações de qualquer empresa, de qualquer gestor de qualquer empresa hoje em dia, é saber a tributação dos seus produtos, né? Um lápis, eu tenho esse lápis aqui, por exemplo, esse lápis que está aqui na minha mão. Eu tenho que saber, esse lápis aqui, ele é tributado ou não? Ele é substituição tributária ou não? Né? Ele é não tributado? Como é que é a tributação dele? Ah, Everton, mas eu não quero saber disso. Eu posso não querer? Pode. Você pode não querer. Só que você precisa arcar com as consequências de pagar impostos a mais e em outras situações pagar impostos a menos que o necessário e ainda pagar multa, porque quando o fisco chega até a sua empresa, ela chega para cobrar o que ela deixou de receber. O fisco não chega para devolver o que você pagou a mais, né? Então você pode muito bem não querer saber das tributações dos produtos que você comercializa, mas você terá as implicações disso. Da mesma forma que você na sua empresa deveria querer estudar técnicas de vendas e você pode muito bem não estudar isso. Você pode simplesmente abrir as portas da sua empresa, botar os produtos para dentro da sua empresa, sentar, botar uma cadeira na frente da loja, sentar lá e ficar esperando. Quem quiser entrar, entre. Quem não quiser, não entre. Né? Existem formas mais interessantes de se empreender e existem formas menos interessantes de se empreender. Então é importante que você saiba quais são as tributações dos seus produtos que você comercializa, para você, ao registrar uma nota fiscal de entrada, você já identificar esse tipo de problema aqui. Existem empresas que, por exemplo, eu acho muito legal quando a empresa passa por uma mentoria, um estudo tributário, faz um curso tributário, principalmente dos que a gente oferece, e entra em contato com a gente dizendo, olha, Everton, eu fui dar a entrada aqui na minha mercadoria, identifiquei que essa mercadoria aqui, o último caso que aconteceu, o camarada, o amigo, posso até dizer assim, o amigo, ele entrou em contato dizendo o seguinte, olha, Everton, eu observei aqui que essa mercadoria que eu estou registrando a nota fiscal de entrada aqui, essa mercadoria não é substituição tributária. E eu percebi, após a mentoria fiscal, que a gente participou aqui junto com você, eu percebi que essa mercadoria ela não deveria ser substituição tributária e o fornecedor está cobrando a substituição tributária. E isso já aconteceu em diversas outras vezes. Né? Então, o que aconteceu? Essa mesma pessoa, ela entrou em contato com o fornecedor, mostrou, provou, através de conhecimento, através de referências da legislação tributária, provou que aqueles produtos não eram substituição tributária, provou que o fornecedor estava fazendo a cobrança indevidamente, obteve de volta do fornecedor os tributos do fornecedor, olha só, do fornecedor, obteve de volta os tributos pagos indevidamente e o fornecedor foi tentar reaver com o fisco, já que foi o fornecedor quem repassou para o fisco, os tributos que ele repassou indevidamente. Então veja a diferença que é você entender dos tributos, dos produtos com os quais você trabalha. Você pode não somente deixar de pagar impostos a mais, como você pode reaver o que você já pagou. E esse foi apenas um exemplo de
de uma restituição a partir do fornecedor, né? Isso, claro que isso foi uma exceção. Geralmente as restituições são feitas junto ao fisco. Mas é isso aí, vamos continuar o nosso bate-papo. O segundo ponto que eu quero comentar com você aqui é o seguinte: o seu fornecedor deveria aplicar a redução da base de cálculo, não aplica e você apenas segue da mesma forma que ele emitiu o documento fiscal. Então, muitas vezes existem mercadorias que possuem benefícios fiscais. Um dos benefícios fiscais é a redução da base de cálculo. E acontece tanto, de o fornecedor, por exemplo, não aplicar a redução da base de cálculo, emite o documento fiscal sem a redução, manda para você. Você também não quer nem saber, você pega aquele documento fiscal, cadastra o produto do jeito que veio, nem se importa de olhar se aqueles produtos estão corretos, se a tributação daqueles produtos está incorreta ou está correta, você cadastra do mesmo jeito e acaba vendendo, pagando mais impostos que o necessário, né? Então você, se por exemplo esse produto, a gente está falando de imposto na compra, né? Eu acabei sem querer falando aqui, já interligando com o próximo tópico, que é pagar menos impostos na venda, né? Olha só que interessante, ao registrar, ao entender, ao aceitar que o fornecedor, a tributação que o seu fornecedor colocou lá naquele documento fiscal, ao aceitar cegamente que aquela tributação está correta, quando você for fazer a venda, você vai vender e você vai pagar impostos incorretamente da mesma forma. Da mesma forma. Então, o que acontece? Voltando aqui para a redução, para pagar menos impostos aqui na compra, daqui a pouco a gente vai para a venda novamente e eu vou linkar a questão dos produtos monofásicos. Deixa eu escrever logo aqui para não correr o risco de escrever. Produtos monofásicos vindos do fornecedor. Beleza, assim eu não vou esquecer não. Show de bola. Vamos lá então. Então, o que acontece? O próximo tópico ao realizar aliás, eu não terminei ainda o primeiro, né? Então, vamos terminar. Então, quando o seu fornecedor, ele emite um documento fiscal e aquele produto ele deveria ter uma redução da base de cálculo, quando aquele produto chega até a sua empresa, no momento da entrada, se você tiver que pagar algum imposto, vamos dizer, por exemplo, vamos dizer que aquele produto para a sua empresa seja substituição tributária, para o seu fornecedor não era e para você era. E vamos dizer que o cálculo da substituição tributária ele muda se o seu produto tiver redução da base de cálculo, de forma que o ICMS substituição tributária ele acaba sendo bem menor para você quando o produto tem substituição tributária. Então veja que o fato de o seu fornecedor não atribuir a substituição tributária fez tanto com que o seu fornecedor pagasse impostos a mais sem necessidade na venda que ele fez para você, quanto também fez com que você pagasse mais impostos sem necessidade através do cálculo da substituição tributária realizada de forma equivocada pela não aplicabilidade da substituição tributária no cálculo da substituição tributária. Foi muito texto que eu falei agora, né? Mas em suma é isso, né? Então o que acontece? Você acabou pagando impostos a mais na compra porque você simplesmente aceitou que do jeito que o seu fornecedor fez a nota fiscal estava correto e você bola para frente. Então, veja, aqui nessa situação, a empresa pagou impostos a mais porque na época não tinha conhecimentos e muitas empresas também pagam impostos a mais por conta disso. Everton, me dá mais um exemplo que ainda não consegui enxergar direito para esse ponto 1 aqui. Você compra de um fornecedor, o seu concorrente compra de outro fornecedor, certo? Aí o que acontece? O seu fornecedor cobra indevidamente a substituição tributária de você. Porém, o fornecedor do seu concorrente não cobra a substituição tributária dele. Então, o que acontece? A tendência é que a mercadoria para você ela tenha um custo muito maior do que a mercadoria vendida para o seu concorrente, pelo fornecedor dele, né? Então, entendi dessa parte.
Entendido essa outra parte também do ponto 2, vamos agora para o ponto 3. Então, olha só, ao realizar o cálculo para pagamento do ICMS-ST por ocasião de entrada da mercadoria no seu estabelecimento, olha que interessante, o seu escritório de contabilidade pode não levar em consideração benefícios importantes, como a redução da base de cálculo, o que acontece bastante com itens de cesta básica. A gente pode até dizer que esse terceiro ponto aqui é até uma outra situação similar a esse segundo ponto. Nesse segundo ponto aqui, a mercadoria tinha redução da base de cálculo e a redução da base de cálculo não foi aplicada para o cálculo, como eu falei, para o cálculo da substituição tributária por ocasião de entrada da mercadoria no estabelecimento, não foi feito o pagamento, não foi feito o cálculo levando-se em consideração essa substituição tributária, porque o documento fiscal que o fornecedor emitiu, ele estava incorreto. Então, levou-se para frente, utilizou-se a mesma base de raciocínio do fornecedor. Nesse caso aqui, houve também o cálculo incorreto, o cálculo equivocado da substituição tributária por ocasião de entrada da mercadoria na empresa. Porém, o que ocasionou esse erro aqui não foi o documento fiscal emitido pelo fornecedor, mas sim talvez a falta de conhecimento do profissional que realiza o cálculo, ou que deveria realizar o cálculo. Isso aqui eu estou colocando aqui porque eu já vi na prática, né? Eu já vi muitos casos de empresas de supermercados que compram da cesta básica, que são sujeitas à substituição tributária, que possuem, vamos falar de outra forma mais interessante, que possuem o benefício da redução da base de cálculo, esse benefício simplesmente não era aplicado, e a empresa pagava impostos a mais sem necessidade. E não percebia porque simplesmente dizia o seguinte: não foi o boleto do imposto que o meu contador mandou, manda aí que eu pago, né? Não quero nem saber como é que é isso. Infelizmente, por desconhecer a tributação das mercadorias da sua empresa, você pode sim pagar impostos a mais sem necessidade, né? Vamos então para o quarto ponto. O próprio fisco pode cometer equívocos e calcular erroneamente o ICMS substituição tributária por ocasião de entrada de mercadorias no Estado nas compras interestaduais. Então, olha só, do mesmo jeito que o seu fornecedor pode errar, do mesmo jeito que você pode errar, do mesmo jeito que o seu contador pode errar, o fisco também pode errar. E por acreditar que trata-se do fisco, o fisco não erra e do jeito que o fisco fizer tá bom porque tá certo, e você se sujeitar sem nem conferir antes, isso é tão complicado, isso faz tantas e tantas empresas pagarem impostos a mais sem necessidade todos os dias, né? Everton, então o que é que eu preciso fazer aqui para resolver, para me livrar desses problemas aqui, ou para reduzir a possibilidade da sua ocorrência? O que você precisa fazer é conhecer a tributação dos seus produtos. Então, vou te jogar um desafio, vou te lançar um desafio. Que tal hoje mesmo, de hoje para amanhã, você tentar puxar um relatório dos produtos da sua empresa e você tentar identificar, com base nesse relatório, você tentar identificar a divisão do seu estoque por tributação. Eu tenho aqui o meu estoque, dentro desse meu estoque, eu tenho que 50% dos produtos é substituição tributária, 30% é tributado integralmente, 20% tem redução da base de cálculo e 10% é isento. Então é importante você começar por essa visão, né? Tente puxar um relatório do seu software, onde ele vai dividir o seu estoque por tributação, né? O meu software não gera. Então você tem que fazer alguma forma de gerar isso, porque isso é importante para você. Informações importantes para a sua empresa você tem que descobrir de um jeito ou de outro. Se o seu software não gera esse relatório, você tem que descobrir de alguma outra forma.
Uma outra possibilidade é tentar jogar as informações no Excel, por exemplo, e do Excel você tentar gerar gráficos, gerar relatórios, é uma outra possibilidade. A gente pode tratar isso em um outro dia, ok? Então vamos lá, terminando aqui esses 4 pontos, notem que podem existir bem mais possibilidades que você pague impostos a mais sem necessidade na compra, mas discutimos apenas esses 4 pontos e vamos agora para pagar menos impostos na venda. Então é importante você entender o seguinte, o erro que faz você pagar impostos equivocadamente na compra, também faz com que você pague impostos equivocadamente na venda. Então, se por exemplo você pagou a mais na compra porque você não reduziu a base de cálculo, na venda você também vai pagar impostos a mais porque você também não vai ter aplicado aquela redução para o cadastro de produtos. Mas o principal ponto que eu posso citar para você aqui, no que diz respeito de pagar menos impostos na venda, é quando as empresas elas pagam na compra, não precisam pagar na venda e mesmo assim pagam, né? Então aqui a gente pode comentar de 2 exemplos interessantes, como por exemplo o pagamento duplicado de ICMS e o pagamento duplicado de PIS e COFINS. Como é que o pagamento duplicado de ICMS ocorre? Olha só que interessante. O pagamento duplicado de ICMS ocorre quando, por exemplo, o ICMS é pago na compra. No momento em que sua empresa fez a compra, ou no momento em que o seu fornecedor comprou do fornecedor dele, que foi paga a substituição tributária, essa substituição não precisa mais ser paga na venda e você precisa registrar isso através de códigos fiscais. Por exemplo, se você recebeu uma nota fiscal com CST 00 e esse CST 00 ele está indicando que o ICMS não foi pago na compra, não está sendo cobrado naquela comercialização, porém, quando a mercadoria chega na sua empresa, se você acaba sendo obrigado a pagar a substituição tributária por ocasião de entrada dessa mercadoria na sua empresa, você precisa converter o CST de 0 para 60. Porque o 60 diz, quando você coloca um CST em um documento fiscal de venda da sua empresa, você está dizendo para o fisco que você não vai pagar o ICMS naquela situação, porque ele já foi pago na compra. Só que, veja, se no lugar de colocar um 60, mesmo você pagando o ICMS na compra, se no lugar de você pagar um 60, você colocar um 00, você vai pagar, além de ter pago na compra, você vai também pagar na venda. Você vai pagar 2 vezes. Isso acontece também com produtos monofásicos. E produtos monofásicos tem até um exemplo interessante que eu posso compartilhar com você, que é a questão do erro do CST do seu fornecedor ao emitir a nota fiscal. Às vezes o seu fornecedor, quando ele vende para você, levando-se em consideração que o produto é monofásico, ele calcula, ele cobra o PIS e a COFINS de você na compra e ele deveria colocar o CST específico de produtos monofásicos no XML, ele não coloca, ele coloca um CST qualquer, um CST de tributação. Então você, novamente levando em consideração que, porque foi o fornecedor quem fez, está correto, eu vou apenas repetir, você paga 2 vezes. Eu já vi empresas que a gente orienta, identificando após o nosso treinamento, identificando que, eita Everton, eu observei aqui que esse produto aqui é monofásico, eu observei que todos os outros fornecedores, o XML que a gente recebe deles, mostra que o produto é monofásico, só que desse único fornecedor ele vem com a cobrança normal do PIS e da COFINS e eu pago PIS e COFINS na venda. E aí o que é que eu faço? Converse com o seu fornecedor, repasse o seu conhecimento para ele, mostre, prove através da base legal. Aí tem fornecedor que aceita, tem fornecedor que não aceita, tem fornecedor que diz, não, mas eu não vou alterar não, sempre fiz assim, vou continuar desse jeito. Então, nesse caso, o que é que você faz? Você muda de fornecedor, troca de fornecedor. Vai ficar comprando desse mesmo fornecedor e pagando impostos a mais sem necessidade porque o fornecedor erra e não quer reconhecer o erro?
porque eu sempre errei, eu vou continuar sempre errando. Isso não existe. Isso não existe. Então, há diversas formas que você pode pagar impostos a mais na venda sem necessidade. Uma delas, aliás, duas delas que eu citei aqui, é você pagar o ICMS na venda, sendo que você já pagou na compra, não precisaria pagar na venda, você acaba pagando. E o PIS e COFINS também, que você já pagou na venda e você não precisaria pagar na compra. Aliás, você já pagou na compra, você não precisaria pagar na venda e você acaba pagando na venda sem necessidade, né? Então, uma outra tarefinha para você. Que tal se você listar todos os produtos que são monofásicos na sua empresa e você verificar se quando você os vende, se quando você vende esses produtos, eles de fato estão saindo configurados, caracterizados para o seu contador, para o fisco como monofásicos. Tarefazinha legal, beleza? Vamos lá, próximo ponto. Obter de volta o que foi pago indevidamente. Então, essa possibilidade aqui ela é bem interessante, porque veja, quando você passa um determinado período pagando impostos a mais sem necessidade, é possível que você tente reaver esses impostos que você pagou a mais. O primeiro exemplo que eu citei aqui, quando você paga ao seu fornecedor, foi de a empresa ela tentar reaver junto ao próprio fornecedor. Mas no caso, quando você pagou ao fisco, você pode reaver junto ao fisco. É possível que você tente reaver. Inclusive, tem um comentário bem interessante que eu gostaria de falar com você, que é a questão de produtos monofásicos. Muitas empresas identificaram que a questão de ajudar as outras empresas a restituírem PIS e COFINS pagos a mais indevidamente de produtos monofásicos é uma oportunidade, e em cima disso está surgindo muito golpe, muito problema, porque veja, por exemplo, vamos dizer que você tem um supermercado, um pet shop, vamos mudar de supermercado para pet shop agora. Vamos dizer que você tem um pet shop e que de 100% desses produtos do seu estoque, 70% você deve pagar PIS e COFINS ao vender e que 30% dos seus produtos são monofásicos. Porém, vamos dizer que você paga PIS e COFINS em cima de tudo, em cima de 100% das suas vendas. Isso significa dizer que, potencialmente, você pode solicitar do fisco de volta o PIS e a COFINS pagos a mais sem necessidade de 30% das suas vendas, levando-se em consideração que você vende, que as suas vendas elas refletem o seu cadastro de produtos. Você poderia solicitar do fisco 30% dentro do prazo dos últimos 5 anos. Porém, o que acontece? Muitas empresas, querendo se dar bem em cima dessa possibilidade, elas chegam até você e dizem, olha, você pode recuperar PIS e COFINS em cima de 100% das suas vendas. Aí, por que a empresa faz isso? Porque quando ela calcula a restituição do PIS e da COFINS em cima de 100% das suas vendas, isso acaba dando um valor bem legal, isso acaba dando um valor muito interessante, né? Só que o problema é que quando ele repassa o valor para você, ele vai cobrar uma porcentagem em cima disso, em torno de 20%, 30%, e se ele fizer essa restituição, você vai ter os 70%, ele vai ter os 30% dele também, ele vai sumir no mundo. Porém, 2 ou 3 anos depois, a Receita Federal ela lá identifica que ela não devia repassar para você o PIS e a COFINS em cima de 100% das suas vendas, mas apenas em cima de 30%. E aí, o que acontece? Você vai ter que devolver os 70%, pelo menos você vai ter que devolver os 70% de volta para o fisco, sem contar multas que podem estar envolvidas nesse processo, sem contar juros, correção monetária. Aí o problema para você, o problema para a sua empresa, é que você pagou os 30% para a empresa que fez a restituição, a sua restituição em cima de 100% das suas vendas. E você agora vai devolver
em cima de 70% o que você pegou de volta. Você vai devolver o que você pegou de volta e talvez restituir em cima apenas de 30%. Isso aí vai dar uma bagunça tão grande. É claro que vai depender, a forma de o fisco obter de volta esses valores vai depender da base legal que ele publicar na ocasião ou de como o fiscal vai proceder à fiscalização da sua empresa. Mas, via de regra, o raciocínio que eu quero fechar aqui com você é que se a restituição que foi feita para a sua empresa, ela tivesse sido feita de forma correta, você teria pago 30% da restituição em cima de 30% das suas vendas e não em cima de 100%. Ah, mas eu vou obter de volta, eu vou querer de volta esse dinheiro que eu paguei para a empresa. Como? Você consegue identificar essa empresa? Né? E se ela sumiu no mundo? Né? Então é importante até para a restituição você entender o que? A tributação dos seus produtos. Vai proceder com o processo de restituição de PIS, COFINS e COFINS pagos por monofasia? Vai. Então procure entender o que é um produto monofásico. Quais produtos do meu estoque são monofásicos? Tente pegar a opinião de outra pessoa, né? Porque a pessoa disse que você tem 10, 15, 100 mil reais disponível para restituir, que você... Ei, me dê, pois então me dê. Tenha calma. E reduzir os riscos fiscais. Então, uma coisa que eu quero te mostrar e que eu quero que você entenda é o seguinte: toda e qualquer ação que você faz para pagar menos impostos, naturalmente, a consequência dela é ajudar você a correr menos riscos fiscais. Então vamos pegar esse exemplo. Vamos dizer que você amanheceu hoje com coragem e você diz assim: eu vou assumir o compromisso de corrigir todo o meu cadastro de produtos. Eu vou corrigir CFOP, CST, CSOSN, eu vou corrigir NCM, eu vou corrigir absolutamente tudo. Eu vou pegar apenas 5% e todos os dias eu vou corrigir 5% do meu cadastro de produtos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo isso até terminar. Veja que essa ação, ela vai ajudar você a pagar menos impostos, porque aquele produto que você estava pagando imposto 2 vezes, você acaba deixando de pagar 2 vezes, e aquele outro produto que você estava pagando, você estava deixando de pagar quando deveria, você passa a pagar. Então, naturalmente, toda ação que ajuda a sua empresa a pagar menos impostos também vai ajudar a sua empresa a reduzir os riscos fiscais. Porém, é importante entender que existem situações em que o risco fiscal ele foge do cadastro do produto em si e ele está mais voltado para a pessoa que está utilizando o software. É por isso que é importante que você contrate pessoas que tenham conhecimento em contabilidade fiscal básica. Ah, Everton, mas eu não consigo pessoas que tenham conhecimento em informática básica, eu vou conseguir pessoas que tenham conhecimento em contabilidade fiscal básica. Então você precisa contratar e você precisa treinar essa pessoa. O que você não pode fazer é contratar a pessoa que não tem conhecimento de nada, que não sabe o que é um CFOP, um CST, jogar essa pessoa lá e botar para ela se virar. Um outro ponto que também é muito complicado é você ter uma pessoa que trabalha há 10 anos no setor fiscal da sua empresa, que faz tanta coisa errada, aí aquela pessoa vai sair, aí o que é que você faz? Você bota a pessoa que está saindo para treinar a pessoa que está chegando. Todos os vícios, todos os erros que o colaborador antigo cometia, ela vai ensinar para o colaborador novo. Então é importante você investir em treinamentos para a sua equipe, porque até mesmo o investimento em treinamentos, eu vou até colocar como observação aqui, o investimento em conhecimento fiscal para a sua equipe do departamento fiscal faz com que você tende, vamos colocar aqui, tende a fazer com que sua empresa pague menos impostos e corra menos riscos fiscais. Olha só que importante.
né? E eu vou te provar aqui com um exemplo bem interessante. Certa vez eu encontrei um colaborador fazendo o seguinte: ele adotou, eu até compartilhei isso em outro vídeo, mas ele adotou um cadastro, não, eu vou utilizar esse cadastro aqui, ele adotou aquele cadastro. E aquele cadastro adotado, ele começou a alterar a descrição e a alterar o preço toda a vida que ia vender um produto. Então, por exemplo, ele vai vender um smartphone, ele vai lá no cadastro, altera a descrição para smartphone e altera o preço para o preço do smartphone. Vai vender uma lâmpada, altera a descrição para a lâmpada e altera o preço para o preço de uma lâmpada. Vai vender um copo, do mesmo jeito. Qual é o problema disso? O problema é que a configuração fiscal do produto para aquele cadastro estava dizendo que aquele produto ele tinha aquela tributação e se tratava daquele tipo de produto em específico. Por exemplo, um cadastro de uma lâmpada. A configuração fiscal é para ser a configuração fiscal de uma lâmpada. Se, por exemplo, aquela lâmpada ela é substituição tributária e o ICMS é pago na compra, você não vai pagar na venda. Né? Então, aquela configuração, o NCM daquele produto, ou a NCM, a nomenclatura, ou o código, ou NCM ou código. Então, o NCM, ele está dizendo que aquele produto é uma lâmpada, né? E o imposto, o ICMS, já foi pago na compra e não vai mais ser pago na venda. Se o camarada vai vender um smartphone, uma lâmpada R$100, R$50, R$30, se o camarada altera a descrição para smartphone e vai vender um smartphone de R$3.000, e digamos que esse smartphone, ele deveria sim ter o seu ICMS pago após a venda. Mas vamos aqui para o nosso exemplo. Imaginar que esse smartphone, ele, apesar de ter o ICMS dele ter que ser pago após a venda, a pessoa foi lá e colocou no cadastro da lâmpada, onde tinha o CST, a configuração fiscal, que dizia que já foi pago na compra e não precisa pagar na venda. Então veja que nesse caso a empresa ela vai cometer sonegação fiscal simplesmente por conta de que o colaborador ele está utilizando um único cadastro para fazer várias vendas. O colaborador está fazendo com que a empresa cometa sonegação fiscal mesmo sem perceber. Né? E é a partir daí, a partir da redução dos riscos fiscais, que a gente vai pular para o próximo tópico. Então, só um pequeno ponto antes de a gente pular para o próximo tópico. Vamos imaginar, por que eu coloquei aqui reduzir riscos fiscais dentro do grupo de fazer a sua empresa pagar menos impostos? Porque veja o seguinte. Digamos que você está no dia a dia da sua empresa, digamos que você seja um supermercado que tem margem de lucro muito pequena, muito baixa. Vamos dizer que a margem de lucro seja de R$3, R$5 em cada produto. E vamos dizer então que você do nada chega e recebe uma multa de 50, de 70, de 100 mil reais. Aquilo vai ser um prejuízo gigantesco para a sua empresa. Né? Então, se você pegar essa multa e você aplicar, você dividir o preço dela retroativamente para os produtos que originaram essa multa, essa penalização, é possível inclusive que você passe a ter prejuízo na venda daqueles produtos. Então, um ano de venda, você passou um ano vendendo, tendo lucro, um lucro bem baixinho na venda de cada produto por conta dessa multa. Se você aplicar retroativamente, dividir o preço daquela multa retroativamente para os produtos, você na verdade você vai perceber que você vai ter passado um ano vendendo tendo prejuízo, né? E isso por quê? E isso por conta de riscos fiscais. E o que você precisa fazer para reduzir os riscos fiscais? Você precisa trabalhar para pagar menos impostos. E trabalhar para pagar menos impostos, como é que eu faço? Eu preciso conhecer a tributação dos meus produtos. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Né? Então, agora sim, a gente vai pular aqui para o próximo ponto, que é a questão das formas ilegais de pagar menos impostos. E a primeira forma que eu vou compartilhar com você aqui, você já deve ter visto muitas vezes, é deixar de emitir documentos fiscais para não pagar impostos sobre as vendas. Então, isso acontece, por exemplo, quando a empresa diz assim, não, eu vou vender 100 mil reais de mercadoria,
Mas desses 100 mil reais, eu vou emitir apenas 70 mil reais em notas fiscais ou em cupons fiscais, porque aí eu pago menos impostos. Então veja que isso aqui faz sim com que sua empresa pague menos impostos, mas é uma forma ilegal, porque você está deixando de registrar aquela saída. Você está deixando de registrar aquela venda. E é importante deixar claro, inclusive, que esse tipo de ação, a cada dia que se passa, ele se torna mais inviável. A sua prática se torna cada vez menos indicada, menos orientada. Eu acho que menos atrativa, a palavra que a gente poderia utilizar, menos atrativa. Porque, veja, vamos dizer que os seus clientes paguem apenas em dinheiro, né? Então, para você, levando-se em consideração que a fiscalização ela leva em consideração apenas os documentos fiscais e ela cruza apenas com o recebimento financeiro, então nesse primeiro nível de fiscalização, beleza, show de bola, né? Você está vendendo 70 mil reais, tudo que você recebe em dinheiro, não teria, a princípio, como fisco saber que você vendeu mais do que você está dizendo que vendeu através dos documentos fiscais. Mas e se a maior parte dos seus clientes começa a pagar em cartão de crédito, cartão de débito ou Pix? Aí fica complicado, né? Não, Everton, mas eu recebo tudo em dinheiro mesmo, eu não recebo nada em Pix, nada em cartão de crédito, nada em cartão de débito, né? Nesse caso, eu até compartilhei um vídeo ontem, que eu vou colocar a descrição aqui abaixo desse vídeo, onde eu mostrei que o fisco está avançando nas fiscalizações. E ele está fiscalizando, ele está cruzando informações para identificar não somente se você recebeu mais pagamento do que você emitiu o documento fiscal, mas ele também está medindo agora o desempenho financeiro da sua empresa. Então, mesmo que você receba tudo em dinheiro, se você não tiver uma movimentação financeira de compra versus venda, que justifique uma lucratividade mínima, que justifique que sua empresa permaneça aberta, e pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde sua empresa será notificada. E dependendo do estado, ela será notificada muito mais cedo do que você imagina, dependendo do estado no qual sua empresa está localizada, né? Então vamos lá, um outro ponto é esse aqui, emitir documento fiscal com preços menores que os praticados nas vendas. Isso aqui é muito complicado, porque como é que funciona? Vamos dizer que uma empresa, ela venda um produto, ela venda esse lápis aqui, é um lápis muito especial, é um lápis de ouro, banhado a ouro, e vamos dizer que esse lápis aqui a empresa venda por 100 reais. Devido ao fato de que o cliente daquela empresa em específico não tem o hábito de cobrar o cupom fiscal, a empresa deixa para emitir o cupom fiscal em um outro momento, e o que acontece? Ela, para pagar menos impostos, ela coloca o preço do produto como sendo 70 reais, porque ela paga o ICMS, paga os tributos, todos, não somente o ICMS, paga os tributos em cima de 70 reais, não em cima de 100 reais. Porém, e se por acaso o seu cliente vai pagar através de Pix, vai pagar através de cartão, aí você vai ter uma saída de mercadoria a 70 reais e para aquele documento fiscal você vai ter uma entrada de dinheiro na sua conta bancária de 100 reais. E aí, como é que você vai analisar, como é que você vai reportar, como é que você vai explicar isso para o fisco, né? Não, mas é porque eu só emito, toda vida que eu faço a emissão do cupom fiscal pagando no Pix ou pagando em cartão, eu boto o preço correto. Mas é complicado, isso vai dar um trabalho gigantesco para você. Fora que você pode até escapar desse primeiro nível aqui de comparar a saída de documento fiscal eletrônico com a entrada financeira de recursos, com a entrada de dinheiro. Você pode escapar desse, mas você não escapa desse nível aqui que eu te falei, que é o de desempenho financeiro. Será que a empresa está tendo lucratividade suficiente que justifique a empresa continuar aberta? Né? Então, é importante você entender que esses meios aqui são ilegais e que a sua prática cada vez mais se torna inviável para as empresas.
né? Olha só esse outro aqui, não pagar ICMS-ST na compra e nos documentos de venda configurar o CST para informar que já foi pago. Olha só que interessante, esse erro aqui, ele acontece muito, mas esse erro aqui acontece mais involuntariamente, ao passo que esses outros dois erros aqui, eles acontecem mais voluntariamente, ou seja, a empresa ela faz isso porque ela quer, ela sabe que e através disso ela vai pagar menos imposto e ela faz isso por vontade própria. Já nesse caso aqui, ela comete esse erro involuntariamente, ela não sabe nem o que é CST, imagine se está correto ou se está errado, né? Então, o que que acontece? Ela não pagou o ICMS-ST na compra e nos documentos de venda ela colocou o CST 60. Já aconteceu o caso de eu identificar, por exemplo, o contador que disse assim, viu, olhou para a empresa e disse, você é de segmento tal. Então, não se preocupe, porque todas as suas mercadorias, elas são substituição tributária. Então, pode colocar o CST em todos os seus produtos e você não vai pagar mais o ICMS substituição tributária quando você for vender. E eu já vi isso acontecer e acontecer de forma tão equivocada, porque às vezes, na prática, a empresa ela está na prática naquele segmento em específico. Mas na verdade a KNAI da empresa é de outro segmento. Aí o contador, porque ele vai pelo padrão, ele presta atenção e ele entende pela prática, pela experiência, ele entende que todas as empresas daquele ramo, tudo é substituição tributária, aí olha para aquela outra empresa que não é do ramo na documentação, na KNAI, mas que na prática aí diz, não, bota 60 também, a empresa acaba cometendo sonegação fiscal, às vezes também por orientação do escritório de contabilidade, né? Não, e quando é que a empresa ela cadastra o produto e acaba pagando o ICMS-ST por falta de conhecimento própria? Quando a empresária está conversando com um colega, com uma colega e diz, rapaz, eu estou tendo dor de cabeça porque me disseram que eu tinha que saber o que era um tal de um CST e eu não sei o que é isso. Como é que você faz na sua empresa? Aí o colega diz, não, lá eu boto tudo 60, então pode botar tudo 60 que dá certo. Né? A empresária vai e bota tudo 60, informa que não vai pagar na venda, mesmo em produtos que deveria pagar na venda. Veja que isso aqui é o oposto do caso onde a empresa ela pagou na compra, não deveria pagar na venda e mesmo assim ela paga. Então veja que um erro de CST, ele pode tanto fazer com que sua empresa pague impostos a mais sem necessidade, quanto pode fazer com que sua empresa deixe de pagar impostos quando deveria, fazendo com que sua empresa corra riscos fiscais desnecessariamente. Né? Então, o que acontece? Vamos aqui para o último tópico. Cadastrar o mesmo produto duas vezes e colocar tributações diferentes. Então, quando é que isso acontece? Veja que isso, na verdade, isso é o oposto daquele exemplo que eu te dei há pouco tempo, do colaborador que ele utilizou o mesmo cadastro de produtos, ele adotou o cadastro de produtos e utilizou para vender vários produtos diferentes. Ali você tinha um código para vários produtos. Aqui é diferente, aqui você tem o mesmo produto para vários códigos com diversas tributações. Então isso aqui também chama muito a atenção do fisco, porque às vezes você pode fazer o seguinte, às vezes é importante você entender que todas as informações que saem da sua empresa vão para o banco de dados do fisco. E lá no banco de dados, o fisco cruza todas essas informações para identificar se a sua empresa está com indícios de fraudes, com indícios de sonegação fiscal. Então, por exemplo, quando chega o mesmo produto lá no banco de dados do fisco, mesma descrição, mesmo código de NCM, tudo, só muda o código interno do produto e a tributação. Aí o fisco olha e diz, ora, por que esse produto com essa descrição chega aqui uma hora dizendo que é substituição tributária?
Outra hora, o mesmo produto com a mesma descrição, chega aqui com a informação de que ele é tributado integralmente. Outra hora, chega a informação dizendo que ele é não tributado. Outra hora, chega o mesmo produto com a mesma descrição dizendo que ele é isento, dizendo que tem redução da base de cálculo. Então, qual é o correto? Né? É importante você entender que quando você emite documentos fiscais, antigamente o fisco não analisava isso de produto por produto, não tinha como analisar de documento por documento, porque os documentos eles eram em papel. Agora, como os documentos fiscais são digitais, o fisco já analisa isso automaticamente. E veja que as notificações hoje em dia, muitas vezes, não passam nem por fiscais pessoas físicas. Os próprios softwares do fisco, dotados de inteligência artificial, analisam a movimentação da empresa e, ao identificar que aquela determinada empresa possui indícios de que está cometendo sonegação fiscal, o próprio software já envia automaticamente a mensagem para o DTE daquela empresa e você que se vire para se defender e provar que você não está cometendo sonegação fiscal, né? Então é importante demais você trabalhar para você pagar menos impostos e entender que ao passo que você trabalha para pagar menos impostos de forma legal, você já está se livrando de possíveis riscos de práticas ilegais que antigamente até poderiam funcionar, mas que hoje, cada dia, são cada vez mais arriscadas para as empresas. Ok? Bom, então é isso. Fico por aqui. Desejo que você não somente assista os nossos conteúdos, mas que você coloque em prática o que vai fazer sua empresa pagar menos impostos e correr menos riscos fiscais é colocar tudo isso aqui em prática. Então, pegue os exercícios que eu te passei, as atividades que eu te passei e boa prática na sua empresa. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.